Segundo o livro de Samuel 17, versículos 24 a 29, diz assim a palavra do Senhor. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e o povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Oremos. Pai amado e bendito, como é bom estarmos na Tua presença, Senhor, para cultuar ao Senhor, entoarmos louvores a Ti, fazermos nossas orações, apresentarmos nossas súplicas, petições e ações de graças, e também ouvirmos a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo ministre aos corações, nessa palavra que esse texto tão maravilhoso, que tanto abençoa a minha vida, possa abençoar e edificar a vida dos irmãos aqui nessa manhã também. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. À noite, como falei, permitindo o Senhor, falaria de uma mulher que com a sua sabedoria salvou uma cidade. E agora pela manhã eu quero falar de um homem que com a sua generosidade abençoa muito a vida de alguém que estava em aflição. Falarei de um homem que trouxe alívio, trouxe suprimento, trouxe provisão a alguém que estava numa situação muito difícil. O nome desse homem é Barzilai. Pouco conhecido e pouco falado na Bíblia. Seu nome não é muito mencionado, aparece nas genealogias lá no livro de Esdras e Neemias. E também, vamos ver, há uma menção a ele em 1 Reis. E aqui em 2 Samuel aparece 2 vezes essa figura, esse homem, Barzilai. Eu dei essa mensagem ao tema, Davi e Barzilai, generosidade, lealdade e amizade. Então nessa manhã eu queria falar sobre esses 3 aspectos que a gente vê em Barzilai em relação ao grande rei Davi, que aqui nessa circunstância estava numa situação muito difícil. Generosidade, lealdade e amizade de Barzilai para com Davi. Mas antes de entrarmos nessa história, eu queria que a gente ficasse ciente do contexto em que tal história se deu. O que estava acontecendo aqui? Para isso é importante lembrarmos do que eu falei na terça-feira, do pecado de Davi com Batseba, que é relatado no capítulo 11 de 2 Samuel. E aí no capítulo 12, Natã confronta Davi. E a partir do capítulo 13 de 2 Samuel, tragédias sem fim se abatem sobre a vida e a família do rei Davi. E aqui a gente aprende que o pecado, irmãos, ele tem consequências muito graves. Certo pastor uma vez ouviu, foi um dos professores que eu tive no seminário, ele dizia que Deus muitas vezes perdoa o pecado, mas não para a roda das consequências. Davi teve o seu pecado perdoado. O seu filho morreu, o primeiro do adultério dele com Batseba. Mas depois, Batseba engravidou e deu à luz Salomão, que veio a ser o terceiro rei de Israel. Mas Davi sofreu tragédias na sua família por causa da sua insensatez. Porque numa tarde, ele subiu ao terraço, passeando, tranquilo, e tomou para si uma mulher que não era sua, e proporcionou a morte do marido dela, Urias. E aí a gente vê muitas tragédias a partir de então acontecendo na vida de Davi. E uma delas começou a partir de um homem, que diferente de Barzilai, que foi alguém generoso, leal e amigo de Davi, esse homem foi uma víbora. Esse homem, como diz, ouvindo uma mensagem do Hernando Dias Lopes, ele usou esse termo, uma víbora que estava no meio ali do seio dos filhos de Davi. Volte comigo em 2 Samuel capítulo 13. Ainda nessa introdução, 2 Samuel 13. O maligno Jonadab. 2 Samuel 13, versículo 1 diz assim: passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon
ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas preste atenção na figura, no personagem que surge aí no versículo 3. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ou seja, eles eram parentes, porque Aminon era filho de Davi e Tamar era filha de Davi, era irmã de Aminon, mas não, quer dizer, era irmã de Absalão, e Aminon ficou apaixonado por ela. E esse Jonadab surge aqui. Jonadab era um homem muito esperto, diz o final do versículo 3. Ele disse a Aminon: por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Aminon disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier a visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. E assim Aminon deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma da sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: por favor, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira, tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Aminon disse: mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Aminon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Aminon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde eu iria eu com a minha vergonha, e você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, ele não me impedirá que eu case com você. Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Então Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, por que mandar-me embora? Seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém ele não quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: ponha esta mulher para fora e tranque a porta. Que história, irmãos. Ele era apaixonado por ela, a ponto de estar emagrecendo. Aqui é a dieta de paixão, né? Ele estava tão apaixonado que ele estava emagrecendo, estava doente de amores por causa dela. E aí esse Jonadab, essa víbora, chega ali e fala: por que você não faz isso? Pede para ela preparar um bolo e vai na sua casa. Isso faz com que se prepare o cenário. Davi não teve esse discernimento de perceber uma maldade no coração do seu filho. Tamar foi lá e ele a estuprou. O texto não fala de forma tão explícita, mas ele a forçou, ele a violentou. E aí depois ele tem nojo dela. E aí fica um alerta para as jovens, né, meninas: cuidado, que às vezes tem homens que vêm com muito amor, com muito carinho, morrendo de paixão. Estou emagrecendo porque eu estou apaixonado por você. E depois que ele consegue o que ele quer, que é ter relações com a jovem que ele diz apaixonada, ele despreza e vai buscar outra para ele conseguir e bater a sua meta de ter tirado a virgindade de mais uma mulher. Aminon teve nojo, expulsou a sua irmã depois de a ter violentado. Só que Tamar era a irmã de Absalão, e Absalão ficou muito chateado com isso. Só que Absalão era daqueles que, já ouviu aquele ditado popular? A inveja é um prato que é melhor se comido frio. Absalão era desses. Ele esperou o prato esfriar e após 2 anos fez um grande banquete para os filhos de Davi e ele matou Aminon. Então olha a situação no contexto da família de Davi, que coisa terrível. E Absalão foge, se distancia, fica mais um tempo longe, até que Davi manda ele voltar. Já tinha sido consolado da perda de seu filho Aminon, esse que estuprou Tamar, a irmã de Absalão. E Absalão volta para Jerusalém, mas Absalão ficava no portão, e quando alguém chegava, no portão da cidade, quando alguém chegava para levar uma questão para Davi, Absalão falava: deixa que eu resolvo, deixa que eu levo para o rei. E ele tratava o pessoal muito bem, ele foi ganhando o coração do povo. E aí chegou o momento que Absalão se revoltou contra Davi,
Absalão se levantou com homens, ele marcou também um banquete, chamou 200 homens que não sabiam o que era, e quando chegaram ali, ele fez com que proclamassem Absalão como rei de Israel, e aí Davi se viu numa situação muito difícil e fugiu de Jerusalém. Davi foge de Jerusalém, isso a gente vê aí nos próximos capítulos 15 e 16 de 2 Samuel. Davi foge de Jerusalém, porque Absalão tinha promovido uma revolta contra Davi, e aí é nesse momento que acontece o que vimos lá no capítulo 17. Davi está fugindo de Absalão, seu filho Absalão tinha se revoltado, se declarado rei, e Davi foge de Jerusalém, Absalão vai para Jerusalém, e Davi está fugindo de Absalão nesse momento, quando ele chega a Manaim. Manaim é um lugar onde Jacó, lá em Gênesis 32, viu 2 anjos, e Jacó, o patriarca da fé israelita, deu esse nome de Manaim para aquele lugar. E naquele lugar onde Jacó tinha encontrado 2 anjos, Davi está se refugiando, ali era uma cidade fortificada a essa altura, e ele está se refugiando de seu filho Absalão, que queria matá-lo, irmão. Você leu o texto, se você está nos acompanhando da leitura, você leu isso essa semana. Absalão desejava matar seu pai Davi para usurpar o reino dele. E aí aqui, o que nós vemos é que nesse momento Davi chega a Manaim, versículo 24, volte lá para o capítulo 17. Falei isso para a gente contextualizar em que momento estamos aqui. Irmãos, antes de ir lá, deixa eu te mostrar só mais um texto. E olha, volte no capítulo 13, perdão, porque às vezes eu não olho muito para o meu esboço, mas tem algo aqui interessante. Olha como aqueles, lembra do Jonadab? Olha que homem cruel. Olha que, lembra que foi ele que deu a ideia para Aminon, e por causa disso Aminon estuprou Tamar, e por causa disso aconteceu tudo aquilo. E olha aqui no capítulo 13, versículo 30, ele aparece de novo, para dar a notícia a Davi, de que Aminon tinha sido morto. Olha o que diz 2 Samuel 13:30. Estavam eles ainda a caminho quando chegou a Davi esta notícia. Absalão matou todos os filhos do rei e nenhum deles escapou. No primeiro momento falaram para Davi que morreu todo mundo. Versículo 31. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Aí olha quem aparece aqui no versículo 32. Mas, quem está aí? Jonadab, filho de Simei, aquele que deu a ideia genial para Aminon, que fez com que ele estuprasse Tamar e depois fosse morto 2 anos depois por Absalão. Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, tomou a palavra e disse, será que ele vai se arrepender? Será que ele vai falar, rei, tudo isso foi culpa minha, eu dei um mau conselho para Aminon, eu quero pedir perdão ao rei? Não, olha o que ele diz. Não pense, o meu senhor, que mataram todos os jovens filhos do rei, porque somente Aminon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia em que sua irmã Tamar foi violentada por Aminon. Portanto, que o rei, meu senhor, não ponha na cabeça essa ideia de que todos os filhos do rei morreram, porque só Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho, por detrás dele, pelo lado do monte. Então Jonadab disse ao rei, eis aí vêm os filhos do rei, como este seu servo falou, assim aconteceu. Esse que tinha tudo acontecido, cada ideia dele, agora ele vai lá para Davi e leva a boa notícia. Calma, não morreu todo mundo não, só morreu Aminon. Que homem cruel. Mal sabia Davi, que estava diante da víbora, que fez com que tudo aquilo acontecesse. Mas agora ele pousa de bom moço para Davi e fala, não, estou te trazendo uma boa notícia. Cuidado, não seja como eu falei terça-feira. Não seja paranoico achando que todo mundo é mal, todo mundo quer o seu mal. Tem gente que vive assim achando que está todo mundo te perseguindo. Mas também não seja ingênuo. Porque no mundo de hoje existem Jonadabes ainda. Homens cruéis, homens falsos, homens que promovem o mal e depois chegam diante daquele que sofreu o mal, que ele arquitetou, e ainda traz uma boa notícia para ficar bem com o rei. Esse era Jonadab. Mas vamos não a um mau amigo, mas a um bom amigo. Agora sim, no capítulo 17. Primeiro vou falar da generosidade de Barzilai com Davi. Capítulo 17, versículo 24, que lemos no início. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando do exército, em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filho de Naás, e a irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e, olha ele aí, Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram,
Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Davi, imagina o coração de Davi. Tudo bem, Davi tinha errado, pecou com Batseba, cometeu graves pecados, se arrependeu, compôs o Salmo 51, que é um salmo belíssimo, depois que ele é confrontado por Natã, e ele fala, contra ti, Senhor, contra ti somente pequei. E ele fala, cria em mim, ó Deus, um espírito reto, renova em mim a alegria da salvação. Davi se arrepende, Davi segue a sua vida, e aí ele vê essa tristeza de seu filho Aminon ser morto, depois ele vê Absalão se revoltando contra ele, Davi está fugindo aqui, está no meio do deserto, na cidade de Manaim, e Barzilai, junto com esses dois homens que são mencionados, vai lá levar toda a sorte e provisão. Você viu que é muita coisa, né, irmão? No versículo 28, ó, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas, mel, coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca. Levaram tudo isso por quê? Como está no final do versículo 29, viu que Davi estava no deserto, faminto, cansado e sedento. Por quê? Quando você está fugindo de uma situação, irmão, seu filho Absalão se revoltou. Ele não saiu de Jerusalém fazendo uma mudança com calma, tudo bonitinho, não. Ele saiu corrido. Então, ele não levou nada. E aí, Barzilai, mesmo sabendo que estava tendo uma confusão no reino, por sua fidelidade a Davi, ele foi até lá. Eu te pergunto, você tem um Barzilai na sua vida? Você tem um amigo em quem você confia, que você sabe que na hora que você estiver no deserto, na hora que você estiver fugindo de Absalão, porque Davi fez muita coisa errada, mas aqui eu entendo, pelo menos, que não foi, pelo menos não diretamente um pecado de Davi. Davi não queria que Aminon estuprasse Tamar, Davi não queria que Absalão matasse Aminon, Davi sofreu aquelas consequências por erros que ele cometeu lá atrás também, mas ali não foi diretamente um pecado dele. Então ele estava sendo injustiçado, ele estava sendo perseguido, seu filho se revoltou contra ele, usurpou o trono dele, ele está fugindo, está no meio do deserto na cidade de Manaim. Nesses momentos que passamos por desafios, passamos por lutas, nas próximas semanas vamos adentrar um dos livros mais, eu creio até necessários para os dias de hoje, uma igreja triunfalista, frágil e superficial como é a nossa igreja brasileira, que é o livro de Jó, para entender que o justo também passa por sofrimento. E aí, no meio do seu sofrimento, Davi recebe Barzilai com toda a sorte e provisão. Então você tem um Barzilai que no meio das suas dores vai até você, estende a você a mão e traz suprimento em meio ao deserto? E uma segunda pergunta, você é um Barzilai para um Davi que está lá no meio do deserto, sofrendo uma injustiça e passando por um momento difícil? Você está disposto a levar toda a sorte e provisão para aquele que sofre? Ah, meu irmão, quando a gente entende isso, e quando a gente abre a mão ao necessitado, como diz lá em Provérbios, aquele que estende a mão ao necessitado, receberá do Senhor misericórdia. Como é maravilhoso, irmão, você estender a mão ao outro, sem buscar nada em troca. E eu creio firmemente que Barzilai não fez isso com interesses próprios. Ele não fez isso buscando ter alguma vantagem, imaginando, Davi daqui a pouco toma o reino de volta, é bom ficar bem com o chefe, com o rei. Eu creio que não foi isso, e vou explicar porque que eu penso isso daqui a pouco. Mas você tem sido um Barzilai na vida de outros? Quando alguém está no deserto, sofrendo, passando por angústias, você é alguém que estende a mão e leva suprimento. Aí você, mas eu não tenho coalhada, ovelhas, leite de vaca para levar. Tem gente que viaja para Minas e traz umas coisas boas de lá, né? Se for o caso. Mas não é esse o caso. Mas suprimento emocional, de fortalecimento na fé, de uma palavra de esperança. Meu irmão, eu sei que você está em Manaim, passando pelo sofrimento da traição do seu filho, passando pelo sofrimento de ter seu reino usurpado, passando pelo sofrimento de não saber como vai o dia de amanhã, como vai ser, porque Davi não sabia o que ia acontecer. Sabia que Absalão estava no seu encalço, queria matá-lo, não sabia se teria o reino de volta, e Barzilai foi lá levar suprimento. Será que temos sido Barzilai na vida de alguém? E levado esperança, levado amor, levado alegria em meio às dores do outro? Esse era Barzilai. Então, primeiro ponto aqui, a generosidade de Barzilai com Davi. Porque, irmãos, quando você está no trono e está tudo bem, você está reinando, você está lá com toda a provisão, mandando, né? Terça-feira eu falei na passagem de 2 Samuel 11, quando Davi vai pecar com Batseba, ele manda muito, né? Manda trazer Urias, manda mandar Urias de volta, manda a carta com a determinação do assassinato de Urias, pelo próprio Urias lá para Joabe, e Urias morre na guerra. Davi mandando, aí depois que Urias morreu, ele manda Batseba ser mulher dele. Davi estava mandando, fazendo e acontecendo lá no capítulo 12, mas agora Davi era um fugitivo. Quando você está mandando, muita gente quer colar contigo, mas quando você está com dificuldade, fugindo, no meio do deserto, só vai te levar provisão aqueles que são verdadeiros amigos. E Barzilai era desses. Mas o que acontece na sequência? Se você está lendo, você leu essa semana, que Absalão vai empreender uma guerra contra os homens de Davi na floresta, e Absalão vem com o seu animal, e ele fica preso. Ele era grande, era alto, ficou preso
Eu não vi não, tá, irmão? Você que a Bíblia relata. Ele ficou preso nos galhos de uma grande árvore, e o animal foi embora, ele ficou pendurado. E aí Joabe, comandante de Davi, fala com o seu moço que avisa ele, eu vi Absalão lá pendurado na árvore. Ele falou, e você matou ele? Não, o rei falou para ninguém matar. Aí Joabe, para de besteira, Joabe vai lá e com 3 dardos mata Absalão, depois ele cai no chão, acabam de matá-lo, botam um monte de pedra em cima dele, e assim termina de forma trágica a vida do jovem Absalão. Davi chora muito por isso. Joabe exorta ele, é melhor, você está chorando tanto por Absalão, e ele fez com que muitos nossos poderiam ter morrido. E aí Davi se prepara para voltar para Jerusalém. Nesse momento que Davi vai voltar para Jerusalém, Absalão já está morto, a revolta foi debelada, Davi está retomando o seu reino. Barzilai aparece novamente, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 31. Novamente ele sai da casa dele, sai da região dele lá de Gileade, Barzilai, 19:31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. E olha, começa a perceber os detalhes que a Bíblia nos revela. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando estava em Manaim, porque era um homem muito rico. Então ele já tinha uma idade avançada e era muito rico. 33. O rei disse a Barzilai, venha comigo e eu o sustentarei em Jerusalém. Que honra, irmãos. Que honra ser sustentado pelo rei na capital do reino. Então Barzilai, se ele tinha uma má intenção, talvez a intenção dele fosse chegar nesse momento. Eu vou ajudar o rei aqui em Manaim, que eu sei que daqui a pouco ele toma o reinado de volta, que ele é muito forte, ele é homem de guerra, ele foi chamado por Deus. Quando ele voltar, aí eu vou ter, né? Estamos em época de eleições, né? Vou colar com o vereador, que ele me ajuda a pegar uma secretaria. Vou colar, né? Não acontece muito isso nesse período eleitoral. Então Barzilai podia ter pensado, quando Davi retomar o reino, ele me arruma uma secretaria lá em Jerusalém, eu vou ser o coordenador de serviços alternativos da capital do reino de Israel. Quem sabe eu consigo uma boquinha lá? Mas olha o que nos diz aqui o versículo 34. Mas Barzilai respondeu ao rei, quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia este seu servo perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que este seu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor? Este seu servo irá com o rei só um pouco além do Jordão. Por que o rei iria me retribuir com tal recompensa? Deixe que esse seu servo volte, e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o seu servo Quimã. Deixe que ele passe com o rei, meu senhor. Faça por ele o que achar melhor. Meu irmão, creio que se Barzilai tivesse uma intenção de benefício próprio, essa era a hora dele pedir a Davi o que ele quisesse. Porque imagina, você está no deserto, você está com perigo de vida, você está sendo perseguido, você não sabe o dia de amanhã, o cara te provê, o cara te sustenta, o cara faz tudo. Agora, a coisa se inverteu, Davi está de boa, retomou o reinado, é hora de Barzilai pedir o que quisesse. E Davi ia aceitar. Barzilai falou, eu sou velho, vou voltar para a minha terra, vou morrer lá em paz. Mas o que Barzilai faz? Ele abençoa outro. Não precisa me abençoar não, mas você pode abençoar meu servo Quimã? Alguns, como Josefo, segundo o comentário que eu comprei essa semana lá no sebo na cidade, já está me sendo útil, do Moody, segundo Josefo e também segundo o pastor John MacArthur, Quimã talvez fosse filho de Barzilai. Mas a Bíblia não fala isso claramente, se era filho ou se era um servo. Mas independente se era filho ou um servo, Barzilai abriu mão de um grande benefício que poderia ter, que era de ficar com o rei lá em Jerusalém, e passou esse benefício para outros. Então, se a gente vê, lá no capítulo 17, a generosidade de Barzilai com Davi, agora a gente vê a generosidade de Barzilai com Quimã. Barzilai não quis honra, não quis nada, não quis ser honrado lá em Jerusalém, mas ele pegou aquela honra que era devida a ele e transferiu para Quimã, seu servo ou, quiçá, seu filho. E aqui a gente aprende mais algo do coração dos Barzilai. A pessoa generosa, a pessoa leal, ela não está preocupada em receber benefícios próprios, simplesmente, mas ela tem alegria em abençoar o outro. Então, Barzilai abençoou Davi, e agora Barzilai prepara o caminho para Quimã viver algo maravilhoso lá com o rei. Continua o texto aqui, no versículo 38. O rei respondeu, Quimã passará comigo e eu farei por ele o que você achar melhor. Ou seja, Davi fala, o que você pedir eu faço com esse cara.
Tamanha gratidão que Davi tinha a Barzilai. E tudo que você me pedir, isso farei por você. Todo o povo passou o Jordão, e o rei também passou. E o rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Que homem notável, irmãos. Pouco falado nas Escrituras, mas que história maravilhosa. Ele supriu as necessidades de Davi quando ele estava no aperto. Na hora de ser honrado, ele abriu mão da honra e ainda providenciou que Quimã fosse abençoado no lugar dele. E agora ele volta para casa. E algum tempo depois, não sabemos quanto, Barzilai morreu. Davi volta para Jerusalém, está lá como rei de Israel. Depois Salomão, muitos anos depois, Davi já está velho. Salomão assume o trono. E aí Barzilai aparece novamente. Não a pessoa dele, porque ele já tinha morrido. Mas vá comigo em 1 Reis. Esse é o terceiro e último ponto dessa mensagem. O primeiro, a generosidade de Barzilai com Davi. Depois, a generosidade de Barzilai com seu servo ou filho Quimã. E agora, a generosidade de Davi com a descendência de Barzilai. 1 Reis, capítulo 2. Somente o versículo 7. Davi aqui está dando instruções a seu filho Salomão acerca do reino. E aí Davi já velho, Davi cheio de provisões, ele tinha acumulado muitos tesouros para a construção do templo de Deus, que Deus não permitiu que ele construísse, mas que Salomão construiria. E aí Davi já de idade muito avançada, mas ele não esqueceu do bem que Barzilai tinha feito a ele. E aqui em 1 Reis, capítulo 2, muito tempo depois, diz assim, Davi falando a Salomão: mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, que eles estejam entre os que sentam à sua mesa para comer, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Você até que eu aprendi muitas coisas com Barzilai, a ser generoso com o que sofre, a estender a mão ao necessitado, a na hora de receber a honra, rejeitar a honra e transferir essa honra para outrem. Aqui eu aprendo com Davi, que Davi também foi um homem que honrou aqueles que o abençoaram. Muitos e muitos anos depois, ele fala para Salomão que tivesse os filhos de Barzilai na sua mesa. Isso era uma grande honra, irmãos. Que agora os filhos de Barzilai estariam na presença do rei, estariam supridos de tudo. Barzilai me supriu quando eu estava no sufoco lá em Manaim, então agora a sua descendência será suprida, estando na presença do rei. Será que nós temos um coração generoso como teve Davi aqui? Você se lembra de quem te abençoou no passado? Você se lembra de voltar lá e dizer um obrigado? Lembre-se dos 10 leprosos? Jesus curou os 10. Só um que voltou e ele era samaritano. Temos gratidão pelas pessoas que nos abençoam quando estamos em Manaim? Você está lá no sufoco, você está lá no aperto, a pessoa te provê, a pessoa te abençoa. Daqui a pouco você não lembra nem mais que ela existe. Davi, muitos anos depois, pediu a Salomão, seu filho: não esqueça dos filhos de Barzilai. E aqui eu aprendo algo que eu falo com cuidado. Que aqueles que são generosos podem não receber uma recompensa de quem você abençoou, mas isso não fica oculto aos olhos de Deus. Eu falo com cuidado porque não abençoe e não ajude os outros procurando nada em troca. Ajude de coração aberto, como fez Barzilai. Barzilai não queria posto no reino, Barzilai não queria dinheiro, Barzilai não queria status. Ele abençoou porque ele queria abençoar. Mas pode ser que o homem não te recompense, mas isso não fica oculto aos olhos de Deus. E eu tenho visto isso na vida de muitas pessoas. Que lá na frente o Davi honra a descendência de Barzilai e se lembra do bem que ele operou diante dele. Então seja generoso com o outro, não visando nada em troca, mas saiba que Deus recompensa. Pode ser que o homem não volte para te dizer um obrigado. Pode ser que o homem, quando voltar a assumir o reino, passou o sufoco de Manaim, ele nem lembra que você existe. Mas faça isso por amor ao Senhor, que é isso que importa no fim do dia, irmãos. Importa nos agradar a Deus e não aos homens. Davi lembrou-se de Barzilai lá no fim de sua vida. Então o que aprendemos com essa história, irmãos? Muitas coisas. Primeiro, lembra lá do Jonadab? A Bíblia fala que ele era amigo de Aminon. E foi por meio dele que do conselho maldito dele, que tudo isso de ruim aconteceu. Então seja um amigo como Barzilai, não seja um amigo como Jonadab. E tenha ao seu lado pessoas como Barzilai, que querem te abençoar, querem te ajudar, sem buscar nada em troca. Que na hora que você está lá no sufoco em Manaim, te estendem a mão. E quando você volta para Jerusalém para reinar, ele não está interessado no que você pode fazer por ele. Ele simplesmente quer te abençoar porque ele é leal, porque ele é generoso, porque ele é teu amigo. E assim como Davi, honre pessoas como Barzilai. E cuidado com os Jonadabes. Cuidado com os conselhos. Cuidado com conselhos que parecem muito sábios,
prepara um esquema lá para sua irmã vir até você, e aí você vai tê-la com você, porque isso pode terminar em tragédia. Tenha ao seu lado o Barzilai, não o Jonadab. Mais algumas conclusões. Assim como Barzilai, devemos ajudar ao próximo, mesmo que isso não redunde em nenhum bem para nós, irmãos. Mas por que eu vou ajudar? Porque Deus nos ajuda, porque Deus é bom conosco, e nós não temos nada a oferecer a Ele. Mas esse aqui não tem nada para fazer por mim, então faça dobrado por ele, porque isso será grato aos olhos do Senhor. Ajude, mesmo que você não receba nada em troca. Estenda a mão a quem está em Manaim, e não fique esperando ele voltar para Jerusalém para te recompensar. Estenda, porque Deus mandou que nós amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. Assim como Barzilai, devemos abençoar outros com a honra que seria devida a nós. Quem é o Quimã que você pode levar diante do rei e falar, recebe a honra aqui que seria devida a mim, eu quero entregar para você. Que atitude altruísta e honrosa de Barzilai. Assim como Davi, devemos manter nossos votos, mesmo que passem muitos anos, e honrar aqueles que nos abençoaram. Talvez você esteja lembrando alguém de alguém que no início da sua caminhada, quando você começou a caminhar com o Senhor, te abençoou, te ajudou, e você nunca voltou para essa pessoa e falou, obrigado que você pregou o evangelho para mim, obrigado que você me abençoou. Faça isso hoje. Depois do seu almoço, um momento de calma, mande uma mensagem, olha, eu lembrei de você hoje lá na igreja, e quero que você saiba que eu louvo a Deus pela sua vida, e o que eu puder fazer por você, eu vou fazer, porque no momento que eu estava lá em Manaim, no deserto, no sufoco, você estendeu a mão para mim, eu quero que você saiba que você é uma pessoa preciosa para mim. Às vezes essa pessoa pode estar em Manaim agora, e as tuas palavras serão um bálsamo ao coração dela. As pessoas passam por aflição. Você pensar, aquela pessoa que pregou o evangelho para mim é uma torre forte, aquele não se abala. Lê do engano, irmãos, todos somos frágeis. E às vezes a pessoa que te abençoou tanto no passado, hoje está precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, e você vai ser o canal. Mas como? Ele é um homem de Deus, ela é a irmãzinha do coque que vive saltando em oração. A irmãzinha do coque precisa de oração também, e precisa de uma palavra de força para ela. Então quem sabe ela está lá em Manaim agora, e você vai chegar para ela hoje e vai falar, olha, no passado, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, eu estava em Manaim, no deserto, sendo perseguido, passando por frustrações, por tristezas, passando por lutas dentro da minha casa, e você estendeu a mão para mim, você levou ovelhas, você levou coalhada, você levou mel. Eu quero que você saiba que eu sou grato a Deus pela sua vida, eu oro ao Senhor que Deus te recompense. Só fala isso. Talvez você vai levar uma alegria ao coração de alguém que está passando por aflição. Mas, se Barzilai é um exemplo para nós, irmãos, há para nós um exemplo supremo, um exemplo maior. Sem combinar nada com o diácono Marcos, ele cantou uma música, né, no final, te louvarei, não importam as circunstâncias. Em algum momento nessa letra fala que Deus nos faz seu amigo. Jesus disse, já não os chamo servos, mas os chamo amigo. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vocês eu chamo amigo, mais ou menos isso. Abraão foi chamado amigo de Deus, e nós, servos de Jesus Cristo, somos amigos do Senhor. Irmão. Temos um Barzilai, que supre todas as nossas necessidades, Jesus Cristo, o Senhor. E quando estávamos no deserto, quando estávamos em Manaim, quando estávamos perseguidos, afligidos, não por Absalão, mas pelo pecado, pela culpa, pelo diabo, Jesus Cristo saiu de Rogelim, saiu de Gileade e veio até nós para nos trazer salvação. Ele é superior a Barzilai. Barzilai trouxe toda sorte de suprimento a Davi no deserto de Manaim. Mas Cristo trouxe a salvação, a vida eterna, enquanto estávamos escravos do pecado, da morte e do diabo. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele é aquele que nos salvou. E na hora de receber a honra de adentrar Jerusalém, ele transferiu essa honra para nós, e nós podemos estar para sempre na presença do Rei. Se os filhos de Barzilai foram honrados em poder estar na presença do rei Salomão, nós recebemos uma honra muito superior, irmãos. Porque Davi era um homem igual a mim e a você, mas Deus, por meio de Jesus Cristo, nos deu a honra de nos assentar na mesa, não do rei de Salomão, não do rei de Israel, mas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus é o nosso Barzilai. E ninguém ama tanto um amigo a ponto de se entregar por ele, como Jesus fez por nós. Jesus Cristo se entregou em nosso lugar, irmãos. Se o exemplo de Barzilai é tocante, alguém que fez tudo aquilo sem interesse próprio, até porque ele era rico, era de idade avançada, ele fez porque ele tinha lealdade, generosidade e amizade com Davi. Muito mais fez Jesus Cristo, nosso Senhor,
ao se entregar na cruz em nosso lugar, ao morrer a nossa morte, como diz o cântico, para vivermos a sua vida. Feche seus olhos, faça a sua oração.